Tudo bom, amigos terceiranistas? Vamos continuar falando sobre o Vietnã, Guerra Fria, capítulo 38. O capítulo se chama O Socialismo Real e fala dos casos específicos de países que se tornaram marxistas, não é? Então, o caso do Vietnã. No meu livro, a página 782, 783. Já mostramos o mapa da antiga Indochina, dividida, que era colônia francesa, dividida em Laos, Camboja e Vietnã. E falamos que um vietnamita chamado Ho Chi Minh, que estudou na França entre as duas guerras mundiais e que foi influenciado pelo marxismo, e que quando a Segunda Guerra terminou, ele quis negociar com a França a independência do Vietnã. O general Charles de Gaulle, que era o presidente da França, disse que naquele momento não era possível. Houve uma conversação essa que não teve futuro, e aí o que aconteceu? Ho Chi Minh liderou uma guerra do Vietnã contra a França. Não só o Vietnã, o Laos e o Camboja também participaram e vão ficar independentes dessa guerra. O que o livro nos fala, não é? O Vietnã encontra-se na Indochina. Desde o fim do século XIX, os franceses ocuparam a região. Reagindo à dominação francesa, os vietnamitas organizaram vários pequenos partidos, entre os quais o Partido Comunista Vietnamita, liderado por Ho Chi Minh. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram a Indochina, e aí todos se uniram contra o invasor japonês. Portanto, os vietnamitas lutaram ao lado dos exércitos franceses e norte-americanos e ingleses contra o inimigo japonês. Quando a guerra terminou, aí vamos cuidar da independência. Os vários partidos locais se uniram para formar a Liga pela Independência do Vietnã, que era liderada por Ho Chi Minh, o comunista. Não só os comunistas queriam independência, não é? Os liberais também daquele local desejavam independência. Capitalistas, todos queriam acabar com o domínio francês. Muito bem. A Liga de Independência, da Independência do Vietnã, reunia comunistas, nacionalistas, entre outros partidos, e lutava contra o imperialismo japonês e contra o imperialismo francês. No fim da Segunda Guerra, com a rendição, a derrota do Japão, as forças de Ho Chi Minh libertaram o norte da Indochina do domínio francês. E lá fundaram a República Democrática do Vietnã. Lembre que a palavra democrática aí tem mais o sentido de República Soviética, no sentido de República Trabalhadora. Feito a Alemanha, não é? A Alemanha comunista também se chamava República Democrática Alemã. A palavra democrático aí no sentido de demos, povo, trabalhadores. É uma república popular, no sentido de uma república governada por trabalhadores, num país onde não existem patrões. Essa é a ideia. Muito bem. A capital desse novo país, metade do Vietnã, era Hanoi. O sul continuou ocupado pelos franceses. Teve início então uma guerra, tendo do lado os vietnamitas do norte, apoiados pelos soviéticos, e do outro lado, embaixo, não é? O Vietnã do Sul, os franceses, ajudados pelos Estados Unidos. Só que você sabe que quando a Segunda Guerra terminou, os americanos estavam gastando muito dinheiro, ocupados com a Europa, ocupados com o avanço soviético sobre a Europa Oriental, ocupados com a restauração da Alemanha, que terminou dividida, gastando dinheiro com o plano Marshall para recuperar a Europa capitalista, com o plano Colombo para recuperar o Japão, não é isso? Para impedir que a Grécia se tornasse comunista, ainda teve isso, não é? Uma revolta na Grécia, não é? Entre
os anos 45 e 50, que quase a Grécia cai sob domínio comunista. Então os americanos estavam com muitos pontos de problemas e que ele precisava administrar. Então o Vietnã, as colônias francesas, as colônias inglesas, não podiam ser prioridade dos Estados Unidos. Ele estava ajudando os aliados, o pessoal da OTAN, a França era da OTAN, não é? Mas brigar para defender as colônias da França estava ficando complicado. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos são contra essa ideia de colônia. Os Estados Unidos querem países independentes, preferencialmente pobres, preferencialmente ditatoriais, para poder impor os seus produtos, os seus negócios e transformar aquilo em mercado para os Estados Unidos. Uma colônia só compra de sua metrópole. Está lembrado o velho raciocínio? Uma colônia é um monopólio. E o capitalismo liberal é contra monopólios. Não é isso? Mercado livre. A gente sabe que essa ideia de mercado livre na prática não funciona. Mercado livre para as grandes empresas, para os cartéis, para os trustes. Isso é que significa mercado livre. Mercado livre para as grandes multinacionais. Colônia não é legal. Então, na verdade, os americanos ajudaram os franceses, mas não vão se envolver diretamente naquele negócio. Vamos gastar algum dinheiro, dizer que estávamos ali, o apoio moral, mas envolvimento grande, de jeito nenhum. Segue o texto sobre o caso do Vietnã. Usando a tática de guerra de guerrilhas, a gente já viu isso, não é? Mao Tse-tung usou lá na China, Cuba usou também, os brasileiros aqui, lutando contra os holandeses, usaram a mesma tática, né? Ataques rápidos em cima do inimigo, né? Bombardeando alvos específicos, destruindo alvos específicos. Pronto, aí a gente volta, desaparece e some. O atacado, né, o nosso inimigo, não sabe onde a gente está. 2, 3 dias, pá, outro ataque surpresa. Um grupo pequeno, pá, destrói um forte, ataca isso, acaba com um engenho, com uma usina, pá, some. Uma semana depois, tá, outro ataque. Tudo desse jeito. E lógico, com o apoio popular. O importante é o apoio popular, né, para que a maior parte da população apoie esse tipo de guerra, né? E esse tipo de libertação. E é lógico que a ideia de independência seria bom para todo mundo, não tenha dúvida. A guerra de guerrilha, os vietnamitas venceram os franceses. Depois de 9 anos de guerra, 8 anos, em 1953, os franceses, o exército francês foi miseravelmente derrotado, a palavra é essa, na batalha de Dien Bien Phu, e os generais franceses tiveram que se render ao exército popular do Vietnã do Norte, da República Democrática do Vietnã. Pense a humilhação para a França de Napoleão ser derrotada. Eu estou usando palavras que os franceses usavam. Aqueles anões amarelos nunca vão nos derrotar. Pois bem, os anões amarelos impuseram essa humilhação ao exército francês. Aliás, o exército francês vai ser depois humilhado na independência da Argélia. Mas isso é outra história. Muito bem. Os acordos que foram assinados a partir daí previam a formação de 4 países independentes: o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, que seria independente e capitalista, enquanto o Vietnã do Norte seria socialista. Veja que foi a solução que se deu também para a Coreia, não é? Coreia do Norte, Coreia do Sul, em 53,
Vietnã do Norte e Vietnã do Sul em 54. Muito bem. Ficou acertado também o seguinte: daqui a 2 anos seriam iniciadas eleições gerais e um plebiscito definiria se os 2 Vietnãs seriam unificados ou não. Muito bem. O ditador do Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, suspendeu as eleições. Não somente suspendeu as eleições que deviam ocorrer em 56, como também estabeleceu oficialmente uma ditadura, impedindo que os partidos de oposição existissem, prendendo líderes de vários partidos de oposição e, logicamente, declarando o Vietnã do Norte como inimigo do Vietnã do Sul. A capital do Vietnã do Sul é Saigon, a capital do Vietnã do Norte, Hanoi. Ora, o que vai acontecer? O Vietnã do Norte, então, reclama na ONU que houve um desrespeito. Tinha que haver uma eleição, mas não houve. Os americanos, então, falaram que tinha sido descoberto fraude nas possíveis eleições e que as eleições foram transferidas para 1958 e que era esperar, e aí depois de 58 a situação resolveria. Veio 58, não houve eleições. Foram transferidas para 1960. Você já está sabendo que essas eleições não vão acontecer. Pronto. O que aconteceu foi que Ho Chi Minh disse: passaram-se 4 anos e nós aguardamos que a promessa fosse feita. Os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, que dominam o Conselho de Segurança da ONU, não querem que essas eleições aconteçam, porque eles sabem que a maior parte do povo do Vietnã do Sul quer a unificação e vai aceitar um governo marxista. Então, já que não permitem que existam eleições, o Vietnã do Norte vai ocupar o Vietnã do Sul e promover a unificação à força. Pronto. Ho Chi Minh declarou guerra ao Vietnã do Sul. Aí uma série de revoltas no Vietnã do Sul levou inclusive à morte do ditador e à ascensão de um segundo ditador, também apoiado pelos americanos, que é Ngo Dinh Diem, é o nome dele. Não está escrito aí, mas vocês depois, numa outra pesquisa, vão descobrir que é. Muito bem. Para resistir ao regime opressivo, os vietnamitas do Sul organizaram então, em 1960, a Frente Nacional de Libertação, que era o braço armado dos vietnamitas do Norte, apelidados Vietcongs, guerrilheiros, militares, que lutavam para a unificação do Vietnã do Sul ao Vietnã do Norte. Claro que esses guerrilheiros eram apoiados pela União Soviética e pela China, agora já comunista, completamente comunista. Temendo que houvesse a vitória do Vietnã do Norte sobre o Vietnã do Sul, o que ia acontecer, porque a população do Vietnã do Sul queria mesmo essa unificação. O governo dos Estados Unidos, o presidente John Kennedy, que já tinha se assustado com Cuba comunista aqui na América do Sul, na América Central, colada com os Estados Unidos, não, pelo amor de Deus, já não basta a Coreia do Norte, agora a gente vai ter o Vietnã e a China, pronto, daqui a pouco é o Japão comunista, e a Austrália comunista, e as Filipinas comunistas, é o mundo todo. De jeito nenhum, não vai acontecer. Kennedy então iniciou o envio de tropas americanas, soldados americanos. Agora não era só dinheiro, agora não era só equipamento, agora soldados americanos, jovens americanos iriam morrer no Vietnã do Sul lutando contra o Vietnã do Norte. Começava
oficialmente agora a Guerra do Vietnã. Porque antes foi a Guerra da Indochina, não é? Para transformar o Vietnã, lá os Camboja, em países independentes. Agora era uma guerra contra os Estados Unidos. Obviamente que os Estados Unidos oficialmente lutando ao lado do Vietnã do Sul. Os americanos vão usar de todo o seu poderio para tentar derrotar o Vietnã do Norte. Lembrando que o Vietnã do Norte não está lutando sozinho. Está lutando com ajuda soviética, equipamento soviético, aviões, tanques de guerra, caminhões, navios, né, soviéticos, contra os Estados Unidos, ajudando o exército do Vietnã do Sul, com navios, aviões, não é? Porta-aviões, submarinos, torpedo, míssil, diabo 4. Muito bem, os americanos vão não somente fazer a guerra tecnológica bélica com os equipamentos que a gente conhece, mas também uma guerra química e biológica. Os americanos vão utilizar uma arma química chamada o agente laranja, que provocava um desfolhamento nas árvores, né? O Vietnã, você já viu pelo mapa, ele é um país, não é, de floresta úmida, de floresta molhada, como a floresta amazônica. Então era muito fácil para os Vietcongues se esconderem na floresta. Os americanos então despejavam esse agente químico, agente laranja, para desfolhar as árvores. Só que esse veneno não somente acabava com as folhas das árvores, mas contaminava o solo e contaminava também as terras agricultáveis e os rios que nasciam nessas florestas e que eram usados pela população do Vietnã do Sul. Então, além de matar as árvores, o veneno, agente laranja, matava gente também e destruía as colheitas. Além disso, os americanos bombardeavam as aldeias do Vietnã do Sul, onde eles sabiam que havia uma população que simpatizava com os soldados do Vietnã do Norte, simpatizavam com os Vietcongues. E ao invés de lançar bombas, os americanos inventaram uma arma nova, napalm, uma gasolina gelatinosa, que quando saía do avião, em contato com o ar atmosférico, ela pegava fogo e explodia. Na verdade, já a poucos metros do chão. E aí aquilo se espalhava por todo canto, incendiando tudo e queimando pessoas. Porque enquanto a gasolina não queimava toda, ela pregava na pele das pessoas. E aí pessoas morriam queimadas, vivas ainda, correndo e pegando fogo. Há uma foto que se tornou célebre no mundo, que é uma garota de 12, 13 anos, correndo da aldeia dela por uma estrada, com o corpo todo queimado. Essa foto correu o mundo, foi vista por todo mundo, para mostrar a monstruosidade que os americanos estavam cometendo no Vietnã. Lógico que qualquer pessoa que fosse feita prisioneira era submetida à tortura e, se não confessava por bem nem por mal, terminava sendo morta na base da tortura. A violência, a brutalidade, vários filmes sobre o Vietnã foram feitos, né, mostrando o terror que foi essa guerra. Alguém vai dizer, mas minha Nossa Senhora, com todo o poder que os americanos tinham, não conseguiram vencer a guerra do Vietnã? Não, não conseguiram. Vamos ver algumas coisas mais. As armas químicas mataram milhares de civis e de militares, acarretando prejuízos gigantescos ao meio ambiente. Seguindo, as enormes perdas humanas
os crescentes protestos contra a guerra. Essa época da Guerra do Vietnã, os anos 60, foram também os anos em que apareceram grandes bandas de rock e que usavam o rock como uma forma de protesto. Não é? Não os Beatles e os Rolling Stones de início, mas bandas menores e que foram, digamos assim, menos célebres e conhecidas, faziam músicas contra a Guerra do Vietnã. Uma banda de rock italiana fez uma música que correu o mundo, que fez sucesso, denunciando exatamente, né, o horror dessa guerra. A música se chamava, em italiano, C'era un ragazzo che come me amava il Beat e il Rolling Stone. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Esse é o primeiro verso, que conta a história exatamente desse jovem que gostava de rock, mas que foi, não é, chamado para se alistar, forçado, e ir à Guerra do Vietnã. E aí, lógico, ele vai morrer nessa guerra e a família recebe o cadáver de volta com uma medalha. Não é? Então, essa música correu o mundo aqui no Brasil, inclusive, não é? Um grupo chamado Os Incríveis, que tocava músicas para a ditadura, tocou essa música contra a Guerra do Vietnã. Os anos 60 também foram os anos do movimento hippie, né? Aquele grupo de jovens, de pessoas que lá, a partir de São Francisco, né, na Califórnia, começavam a pregar aquelas ideias, acho que o professor de filosofia já falou a vocês, do cinismo, isto é, viver de acordo com o que manda a natureza, você se desapegar das coisas materiais, né, do conforto da sociedade e da civilização, porque isso está corrompendo você. Vamos fugir da sociedade de consumo. Então, os hippies começaram a formar comunidades alternativas, onde se vivia plantando a própria comida, não é? As verduras, reduzindo o consumo de carne. Claro que junto com isso também havia a pregação de que o uso de determinadas drogas, de cogumelos alucinógenos, de substâncias extraídas de cactos, não é, como o peiote, não é, e o uso de drogas químicas como o LSD e a cannabis sativa, não é, a conhecidíssima maconha, não é, isso tudo também fazia parte desse movimento. Mas o movimento hippie não produziu somente, não é, como diziam os conservadores da época, somente maconheiros. Produziu também muitas ideias novas e boas no campo da moda, a maneira de se vestir dos hippies. Aquilo que era uma calça de protesto, a calça jeans, terminou sendo calça de grife, de boutique, não é? de marca, como se diz. Não é? Muito das músicas do mundo hippie, não é, vai terminar com suas ideias, com seus versos, influenciando a literatura e a maneira de compor em vários países. Aqui no Brasil, o movimento tropicalista, por exemplo, vem disso daí. Mas uma coisa importante para o que a gente está estudando é que o movimento hippie defendia a paz universal. E era contra toda e qualquer guerra, inclusive a Guerra do Vietnã. Então, essa pegada do movimento hippie pela paz e contra a Guerra do Vietnã vai contaminar cabeças que não eram a favor dos hippies, nem a favor do comunismo, mas que eram contra a guerra, porque estavam vendo seus filhos morrerem numa guerra do outro lado do mundo que não tinha absolutamente sentido algum. Então, muitas famílias norte-americanas começaram a fazer passeatas de protesto contra a Guerra do Vietnã. Cercar as áreas de alistamento militar para impedir que os jovens se alistassem. Deitar nos trilhos de trem, de rodovias, né, no pavimento das rodovias, para impedir que os caminhões carregando soldados
chegassem até os aeroportos. Fechar aeroportos. Ou seja, pais que não queriam mais ver seus filhos, avós, tios, primos, irmãos, que não queriam perder seus parentes numa guerra maluca do outro lado do mundo, em que a gente não conseguia ganhar. Não havia uma batalha que dissesse: os Estados Unidos venceram. Nada disso. Esse movimento contaminou também intelectuais, filósofos do mundo inteiro, escritores, teatrólogos. Uma peça, hair, cabelo, porque para você servir ao exército você tem que cortar o cabelo. Então um jovem que ia ser advogado encontra uma comunidade hippie e ele começa a entender o que esse pessoal falava, o que esse pessoal dizia, as ideias, não é? Não foi só uma peça, mas um musical também, Hair, cujas canções rodaram o mundo. Eu tinha a idade de vocês quando isso estava acontecendo. Não, senhor. Não fui hippie, nem entrei em comunidade hippie, muito menos não puxei maconha. Nem venho com essa história. O que eu participei foi, sim, das passeatas contra a guerra do Vietnã, a favor da paz, contra o armamentismo, contra a guerra nuclear, contra toda essa maluquice que o mundo estava vivendo e os jovens morrendo por ideias absurdas. Também foi a época da ditadura militar no Brasil, não é? Os anos de 67, 66, 67, 68, 69 foram anos terríveis e a ditadura ficou ainda pior a partir do AI-5, em dezembro de 68, e ainda pior em 69 com o governo de Emílio Garrastazu Médici. Não é? Vocês já viram isso em História do Brasil, ou vão ver por esses dias. Enfim, né? Então, grandes cérebros do mundo, como o filósofo Bertrand Russell, que o professor de filosofia deve ter falado a vocês quando fala de filosofia política, não é? Bertrand Russell é sempre citado. Bertrand Russell também é criador da lógica matemática. Bertrand Russell participou de várias passeatas contra a guerra do Vietnã. Fez vários discursos em várias universidades pelo mundo contra a guerra do Vietnã. A Igreja Católica, através dos seus papas, condenava a guerra do Vietnã. O mundo inteiro queria que aquilo se acabasse. E os americanos não conseguiam vencer a guerra. Aí, o que é que vai acontecer? As enormes perdas humanas, os crescentes protestos contra a guerra e a dificuldade de vencer a resistência vietnamita levaram os americanos a se retirarem do Vietnã. Kennedy morreu, foi assassinado, a gente vai ver isso depois. O vice-presidente Lyndon Johnson assumiu, se reelegeu, manteve o pessoal na guerra, mas vieram as eleições de 70, 72, e o candidato Richard Nixon, que já tinha sido candidato várias vezes, né? Ele foi derrotado por Kennedy, foi derrotado por Lyndon Johnson, estava tentando pela terceira vez ser presidente. Ele faz uma promessa na campanha eleitoral: se eu for presidente dos Estados Unidos, eu vou tirar os soldados americanos do Vietnã. Os soldados americanos vão voltar para casa se eu for presidente dos Estados Unidos. Nixon foi eleito com essa promessa e cumpriu a promessa. Em 1973, no primeiro ano de governo, ele tirou os norte-americanos do Vietnã. E aí, lógico, a guerra prosseguiu, né, porque os vietnamitas do Sul, o governo do Vietnã do Sul tentou ainda resistir, mas foi por pouco tempo. Em 1976, né, já não havia mais resistência no Vietnã do Sul. Houve eleições, um plebiscito, o país foi unificado, Ho Chi Minh já tinha morrido e a capital, né, Saigon, passou a se chamar, né, a capital Hanoi se tornou a capital do Vietnã unificado e passou a se chamar Ho Chi Minh.
em homenagem ao líder. A partir de 86, o Vietnã foi 86 é a data, não é, em que o mundo socialista começa a se transformar. O Vietnã abriu as suas fronteiras para a renovação econômica. Muitas empresas capitalistas começaram a se instalar no Vietnã, país pobre, mão de obra barata, salário mínimo lá embaixo. Nada melhor do que isso. Engraçado, a China, né, tem fábricas no Vietnã. A Índia tem fábricas no Vietnã. Sabe por quê? Porque o salário mínimo do Vietnã é mais baixo do que o salário mínimo da China e mais baixo que o salário mínimo da Índia. Então é muito melhor você usar a mão de obra pobre do Vietnã por essas potências, Índia e China. Muita coisa que a Índia fabrica no campo de computadores, no campo de informática, é terceirizado lá no Vietnã. Muita coisa que a China fabrica não é na China, fábricas chinesas no Vietnã. Muita coisa que as grandes empresas capitalistas do mundo capitalista, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, fabricados também no Vietnã. Esses países, né, pobres terminam sendo, né, fontes de produzir artigos de luxo para os países ricos, porque tem um salário mínimo muito baixo. Muito bem, o governo continuou controlando os setores básicos da economia. Por isso que o Vietnã tem uma economia dita marxista, mas passou a permitir a entrada de investimentos estrangeiros e a atuação de empresas privadas dos demais setores. O Vietnã entrou na Organização Mundial do Comércio em 2007 e começou a ter um crescimento comercial. Hoje, o Vietnã tem até os Estados Unidos como um parceiro comercial, o que faz com que o país tenha melhorado muito, saído da miséria para a pobreza e da pobreza para uma estabilidade relativa. Mas ainda está muito longe, por exemplo, da Coreia do Sul. E está muito distante do Japão. Mas já está muito melhor do que era há 30 anos atrás. Mas muito melhor mesmo. Muito bem, nesse capítulo aí, o que é que a gente pode ver mais? Voltando à página, vamos falar da China. A Revolução Cultural, que a gente não viu, a gente chegou até 1960 na China, não é? E Mao Tse-tung sofrendo, como é que a gente chama? Oposição, não é? Por parte do Partido Comunista. O que diz a Revolução Cultural? Nesse contexto marcado pela desorganização da economia, que desorganização foi essa, Alves? Eu falei, não é? Os planos quinquenais que Mao Tse-tung montou funcionaram. Mas quando foi em 1957, Mao Tse-tung inventou de fazer um plano que iria transformar a China numa potência econômica. Um sonho maluco, um delírio completo. E aí, resultado, esse plano foi chamado Grande Salto. Você se lembra disso? Que pode ser chamado o Grande Salto para o Abismo, porque não funcionou. E por que o plano Grande Salto não funcionou? Nós vimos. Populações rurais foram deslocadas para trabalhar em cidades, nas fábricas que estavam sendo abertas. Só que essa população não tinha uma educação técnica, não tinha preparo técnico para trabalhar nessas fábricas que eram mais desenvolvidas, que já utilizavam a tecnologia desenvolvida. E tirando do campo para as cidades, você não vai produzir o que essas fábricas poderiam produzir se tivessem mão de obra especializada, mão de obra qualificada. E ao tirar a população do campo, eu deixei o campo sem gente para produzir. O que é que vai acontecer? A produção agrícola de alimentar pessoas vai diminuir. Aí você nem tem uma produção industrial, nem tem uma produção agrícola. Sem produção agrícola,
eu vou ter fome. Alguém vai dizer, sim, mas aí alguns milhões de pessoas vão passar fome, não sei o quê. Não. Nós estamos falando da China. Não são algumas milhões de pessoas que vão passar fome. Eu estou falando de 600 milhões de pessoas que vão passar fome. É diferente. Eu estou falando de um país que a essa altura, né, nos anos 60, já tem quase 1 bilhão de habitantes. Tá entendendo? E aí não vai ter energia elétrica para iluminar o país inteiro, não vai ter hidroelétricas para gerar energia que faça o país funcionar, que alimente essas máquinas todas, dessas empresas, dessas fábricas que foram montadas sem um planejamento bem feito. O grande salto foi um fracasso em todos os campos, em todos os objetivos que traçou, nenhum foi alcançado. Aí, meu amigo, os companheiros do partido, os camaradas, começaram a criticar Mao Tse-tung, dizer que o grande timoneiro já não sabia governar o país, que era tempo de mudança, precisamos eleger outro. Nesse contexto marcado pela desorganização da economia, pela fome e por privilégios concedidos aos dirigentes do Partido Comunista Chinês, a oposição lançou um movimento chamado 5 anti, 5 contra: anticorrupção, anti-mentira, anti-nepotismo, anti-burocracia, anti-povo, distante do povo, que o governo de Mao Tse-tung tinha favorecido a corrupção, a mentira, né, divulgado índices falsos, tinha favorecido o enriquecimento ilícito dos membros do partido, criado uma burocracia de funcionários inúteis e povo que é bom, ninguém pensava mais. Pronto. Os estudantes se juntaram à oposição e começaram a combater os velhos do governo, os 4 velhos, hábitos velhos, a cultura velha, velhas ideias, velhos costumes. A velha ideologia tem que ser varrida, precisamos mudar. Percebendo que a insatisfação social crescia e que ele, Mao Tse-tung, ia perder o poder, Mao Tse-tung reagiu. Em 1966, ele lançou um movimento chamado a Revolução Cultural, um movimento igualitário que iria tornar todos iguais. Ou seja, vou acabar com a burocracia, vou acabar com o nepotismo, mentira. É um truque, não é? Para dizer que vai fazer para se manter no poder, quando na verdade não vai fazer nada disso. Em busca de um caminho próprio para o comunismo chinês. Ele dizia, não é, que quem fazia oposição a ele estava traindo a revolução, influenciado por coisas erradas do capitalismo. E que coisas erradas eram essas do capitalismo? Livrar-se de tudo o que provinha do Ocidente. A calça jeans, o jazz, o rock, a arte moderna, não é? O balé contemporâneo. Tudo isso é para enganar a nossa juventude. E aí, meu amigo, com uma pregação louca, uma lavagem cerebral, tudo o que fosse considerado anti-revolução foi varrido. Professores serão demitidos, cientistas serão presos, qualquer tipo de oposição a Mao Tse-tung vai ser considerado um crime contra o povo chinês, contra a República Popular da China. 100 milhões de pessoas vão ser condenadas à morte. Outras tantas serão presas, condenadas a trabalho forçado. Foi um desastre, uma catástrofe. Enquanto isso, a China já tem bomba nuclear, né?
já é uma potência militar, mas à custa da fome, da miséria, da enganação. Não pense que essa ditadura é pior do que as outras, não. Não pense que Mao Tse-tung foi pior do que Hitler, ou foi pior do que Mussolini, ou pior do que Stalin, ou pior que Fulgêncio Batista, ou pior que... Toda ditadura é ruim. E quem defende uma ditadura é ruim também. Porque nenhuma ditadura presta. E a gente aprende isso na escola. E a gente aprende isso com história. E aprende também com filosofia. Então quem fala em defender ditadura é porque tem um espírito mau também. Não pode ser por ignorância. Não pode ser por ignorância. Seguindo, a Revolução Cultural foi um desastre para a China. Muito bem, a gente termina por aqui. Na aula seguinte, a gente segue. Até lá então.